Ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos. E o Cleveland Cavaliers não ganha de ninguém mais. Essa é a realidade nova, não, nem tão nova assim, dos Cavs, time que eu torço, e de um time que muitas pessoas tinham certas expectativas nessa temporada, depois de alguns anos bem interessante. Era claro e evidente ali que o Cavs estava crescendo à medida em que os anos se passavam, trocas eram feitas, adições, e o time ia ganhando, né, uma coletividade, entrosamento maior. Mas nessa temporada eles são, na minha visão, a maior decepção do ano, porque a gente está falando de uma conferência leste muito tranquila, na qual eles deveriam, no mínimo, amassar Hornets, Bulls, Wizards. Esses são alguns times assim que a gente traz de exemplo para vocês, mas nem isso eles conseguem. Então hoje a gente vai tentar entender o que aconteceu para os Cavs piorar especificamente nessas últimas semanas. Porque no começo da temporada era um time que fazia bons jogos, tá? E a gente tinha ali, é claro, alguns desfalques, mas não dá pra gente usar isso como desculpa, apesar de que é verdade. Ou eles não têm o Garland, ou eles não têm ali o Jarrett Allen, ou eles não têm o Evan Mobley, mas, pessoal, eles não estão conseguindo convencer contra times terríveis. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque não só como torcedor, mas é importante a gente entender por que esse time piorou e onde ele pode ser explorado também, para a gente poder fazer a nossa fezinha diária aqui no YouTube. Para quem não conhece o projeto Cesta de Trade, a gente se baseia em números e estatísticas para sermos lucrativos no médio e longo prazo com apostas esportivas, mas acima de tudo tornar vocês apostadores de mais alto nível. Então, se você gosta do nosso conteúdo, desse tipo de material diferente que a gente está trazendo para vocês, com notícia, opinião, mas ao mesmo tempo puxando um pouquinho para esse lado de bets, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar e a gente entender que vale a pena continuar trazendo vídeos assim, beleza? Meta de 50 likes para esse vídeo de hoje. Lembrando que mais tarde tem palpite e análise da rodadinha completa para vocês aqui no YouTube, com as melhores opções lá no nosso grupo VIP. O contato está na tela para vocês. 127 Chicago Bulls a 111 Cleveland Cavaliers. A gente tem aqui, inclusive, né, um comentário do João Vitor com uma zebrinha. Eu até acho que essa zebra pode ser considerada nesse jogo Memphis e Wolves. A gente até indicou lá no VIP, né, que o Memphis seria a melhor zebra da noite. Mas, sinceramente, isso aqui, para quem tá acompanhando o Cavs e a bola que eles estão jogando, não dá para dizer que é zebra. Eu acreditava no favoritismo deles muito mais, porque valia a pena se arriscar no molde de 1,50. Mas até o último jogo a gente via com frequência o Cavs ali pagando em torno de 1,19, 1,18, 1,20. Não fazia nenhum sentido pelo basquete que eles estavam jogando. Eu até pensei em trabalhar no handicap positivo dos Bulls nessa partida. Mas eu pensei, não é possível que o Cavs vai perder pro Bulls também, né? Um encaixe perfeito pro Cleveland pontuar e produzir bem, mas não foi o que aconteceu. Triplo-duplo do Josh Giddey, 23 pontos, 11 rebotes, 11 assistências. Eu adoro esse jogador, mas não dá pro Cavs sair perdendo dessa forma. Se a gente for pegar aqui o histórico dos Cavs, na temporada 22-23, eles eram a melhor defesa por 100 posses de bola da liga. Na temporada 23-24, eles eram uma defesa de top 10, no fim das contas, isso que importava, tá? Na temporada 24-25, teve trocas de treinador e eles acabaram se mantendo ali no top 10, mas acima de tudo eles deram um salto ofensivo, sendo o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola na temporada regular. Nessa temporada aqui, 25-26, que é a atual que a gente tá, o Cleveland não só não é um dos 10 melhores ataques da NBA, que era o mínimo que se esperava deles pelo que eles fizeram na última temporada, como eles também não conseguem ser a boa defesa que eles foram em anos anteriores. Muitas pessoas entendem o Donovan Mitchell como o principal jogador dessa franquia, fazendo ela se tornar o que ela é hoje, né? Meio que pós-LeBron James ali, a gente tinha um cenário de terra arrasada. É alguma das coisas que o LeBron costuma fazer quando ele sai das franquias nas quais ele vence. Os times ficam sem muitas escolhas de draft, sem muito o que fazer. E aí, era terrível assistir aquele time de Colin Sexton. Um dos meus maiores pesadelos era imaginar que aquele time seria para sempre. E aí trouxeram um Garland, ninguém entendeu muito bem, né? Você ter ali um Sexton e já traz um Garland, dois jogadores baixos ali pro backcourt, enfim. Mas aí depois chegou o Evan Mobley e esse cara pra mim é o cara que mudou o patamar dos Cavs, tornou eles uma defesa de elite e mais do que isso, tornou eles um time competitivo a ponto do Donovan Mitchell olhar pros Cavs como um time que, opa, eu quero jogar lá. Tá? Então, sim, o Donovan Mitchell é o melhor jogador do time, ele é o cara que faz com que a gente sonhe com um possível título, possíveis vitórias contra grandes franquias, mas o cara que mudou essa chave dos Cavs, pra mim, é o Evan Mobley. O nome do meu filho vai ser Evan Mobley Santos. Pode ser. Cara, eu gosto muito dele, assim, de verdade. Eu acho que ele fez com que eu tentando ali convencer meu irmão, né, a torcer pros Cavs também, fez com que o time fosse competitivo a ponto do meu irmão não olhar muito torto assim pro Cleveland, e hoje ele torce assim como eu.
Mas, sinceramente, nessa temporada o time não tem ataque, não tem defesa, é a 13ª defesa da liga por 100 posses de bola. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos, a queda é principalmente defensiva, tanto que a gente indicou um over 237,5 pontos totais lá no VIP para essa partida, foi por pouco. Claro, a gente tem ali um Chicago Bulls que motiva muito esse over, mas o Cavs também vem motivando, porque por 100 posses de bola, nos últimos 10 jogos, o Cleveland, eles foram a 16ª defesa da liga, e se a gente for diminuir esse recorte aqui para os últimos 8 jogos, por exemplo, eles também foram muito mal, né? Eles foram ali uma defesa de metade da tabela também. Então, assim, desse jeito não dá. O Cavs, é verdade, sempre tem algum desfalque ou outro, e eu acho que para ser um time competitivo, eles precisam ter todo mundo à disposição. Desde o começo da temporada, eles não tiveram o Strus, trocaram o Ty Jerome também ali, que foi o principal sexto homem dessa franquia, trouxeram um reforço ali pro garrafão Larry Nance Jr., porque sempre que o Allen ou o Mobley não estavam à disposição, era difícil repor essa posição, e trouxeram o Lonzo Ball. Eu acho que eles fizeram bons movimentos, porque não dá pra gente dizer, né, que, pô, perder o Ty Jerome vai acabar com o time. Pela fase que ele tava jogando, fez a diferença. Mas, cara, é inexplicável. É inexplicável porque era uma troca que, beleza, você podia até questionar ali, mas até porque o Lonzo nem sempre tá saudável. Mas sério que é o Ty Jerome que faz esse time virar ruim, ficar ruim? É o Max Strus, eu adoro o Strus, tá? Eu acho que ele é um cara que mentalmente ali em questão de discurso e posicionamento, ele ajuda muito o time a ser um time. Mas não dá. Não dá. Perder pro Hornets, passar sufoco contra os Wizards e perder desse jeito pro Chicago Bulls é porque, de fato, a defesa dos Cavs vem numa fase muito ruim. A questão ofensiva deles vai seguir um bom nível, porque o Cleveland é um time que até sabe jogar rápido, tá? Eles são ali um dos 10 times mais rápidos da NBA, eles são um dos times que mais arremessam por jogo bola de 3 e defensivamente eles estão mal, então a tendência é que a gente tenha vários jogos over dos Cavs daqui pra frente. Só que um time muito over, porque ele não sabe se defender, é um time que não consegue ser seguro e regular naquilo que é mais difícil se fazer na maior liga de basquete do mundo, marcar grandes jogadores. Então, enquanto essa defesa dos Cavs não melhorar, não tem como eles darem, não vou dizer um salto, né? Não tem como eles voltarem para aquele status em que eles estavam antes. É realmente, assim, desesperador o que está acontecendo, principalmente no ano em que o Bucks e o Boston Celtics, além do Indiana Pacers por conta da lesão do Tyrese Haliburton, parece meio que tem muitos times no leste fora da jogada. Então a concorrência do Cavs deveria ser, sei lá, Detroit, Magic, Knicks. E, pô, pelo que eles vinham jogando antes, dá para ganhar desses times. Eles já ganharam em playoffs do próprio Orlando Magic, foram competitivos contra o New York Knicks. Inclusive, perder para o New York Knicks alguns anos atrás fez com que o Cavs fizesse movimentos interessantes para tentar evitar isso ali, né? Perdendo, trocando os Chad Osman, entre outros jogadores. E até o seu treinador, mas depois de ser Coach of the Year, né, o treinador do ano na temporada passada, ele não consegue encontrar soluções e não consegue vencer com esses desfalques. E aí você vai dizer, Léo, mas time desfalcado é isso, vai perder, vai ser irregular, mas por quantos times aí com mais desfalques do que o Cavs a gente não viu fazer boas temporadas? O Memphis Grizzlies teve jogos aí sem o Ja Morant várias vezes em temporadas anteriores, eles continuavam no topo ali na formação com o Ty Jones. São vários jogadores, sabe? A gente viu o banqueiro ali de fora do Orlando Magic tendo um salto de qualidade. E por mais que você tenha ali algumas questões, o Cavs sempre teve ali, ou na grande parte da temporada, seu melhor pontuador Donovan Mitchell e seu melhor defensor Evan Mobley. Então por que o time não consegue engrenar? Porque essa defesa não vem funcionando tão bem e esse ataque vem sendo extremamente dependente do Spider. Vamos ver quais são as cenas do próximo capítulo. Deixa nos comentários o que vocês acham a respeito desses Cavs. É a maior decepção da temporada até aqui. Só sei que vai ser um time muito interessante pra gente trabalhar aqui com diversos overs daqui pra frente, a depender do calendário, é fato. Finalmente, eles entram na jogada como um time interessante pra gente lucrar como tipsters, mas não como torcedor, né? Como torcedor tá difícil ver os Cavs, porque, cara, era pra esse seu ano. Pelo menos eles chegarem numa final de NBA era possível. E agora, sinceramente, eu já larguei e se eu fosse o Donovan Mitchell, eu já pedia pra sair. Na verdade, é um recado. Donovan Mitchell pede pra sair. Pelo menos pra dar um sustinho ali, né? E ver se eles fazem alguma coisa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Mais tarde a gente tem a nossa publicação com as tips do dia. Muito obrigado pela sua audiência e falou!